oportunidade, né, de voltar ao livro, né, de reler, enfim, de ver, né, de que maneira o curso contribuiu para a leitura de vocês, ou não, né? Então, estava dizendo que para mim tem sido bastante rico voltar a esse texto, né, que eu considero bastante atual, né, mas também que tem uma força para além da atualidade, mas que ainda tem muito a contribuir para o debate público no Brasil e fora do Brasil sobre questões, sobre a subalternidade, sobre questões a respeito do lugar de fala, das lutas das minorias, né, e em relação ao pensamento, à teoria, né, e ao modo como podemos todos nos posicionar em relação a essas questões, principalmente nós, né, nós, uma comunidade de pessoas que estão interessadas em contribuir para o debate, para a diminuição das desigualdades, né, em suas variadas formas, né. Então, eu acho que é um texto que contribui bastante e que ainda tem muito a ser dito, né, e que acho que muito ainda a ser absorvido, né, como eu estava dizendo, é um texto complexo, bastante denso, apesar do seu tamanho relativamente pequeno, e por isso eu acho que é um texto que ainda que não foi, né, muito assimilado nesse debate público mais geral, né, mesmo dentro da universidade, como a gente vê, né, como conversamos na primeira aula, é um texto difícil, né, mesmo a gente tem um pouco dificuldade de entrar, de sacar tudo que ele está querendo nos dizer, né, está querendo discutir, né, e propor para que a gente reflita, né. Então, acho que, mais uma vez, né, vocês podem me interromper quando quiserem. Hoje seria legal se a gente conseguisse conversar um pouco mais, né? Mas, de qualquer maneira, eu pensei, né, em começar retomando, né, um plano mais geral do que a gente conversou na última aula, né? Que então entender que acho que ficou mais ou menos claro, assim, né, palpável para a gente que esse livro que esse ensaio, né, tá discutindo a relação da intelectualidade, né, da teoria com, com, com a subalternidade, né, com o modo como como essa teoria absorve e compreende o que é a subalternidade, né? Então, ela está discutindo justamente o modo como nos relacionamos, né, enquanto teóricos com a subalternidade, né? E não só não nós especificamente, né? Mas o texto tem uma posição histórica bastante determinada, né? Um debate que ela estabelece de maneira muito evidente, né? Com uma maneira com Deleuze e com Foucault, né? Dois grandes expoentes do pós-estruturalismo e mais tarde ela vai convocar o Derrida, né? Como um contraponto a esses intelectuais que também faz parte do pós-estruturalismo, mas que daria, segundo ela, né, para ela, uma maneira, é, lidaria com essa questão de uma maneira um pouco mais cuidadosa, né, e acho que isso é o que interessa a ela no Derrida, né, mas nesse primeiro momento, como a gente viu, a crítica que ela faz à maneira como Deleuze e Foucault compreendem, né, o sujeito subalterno, passa por uma, por trazer, por invocar, né, dois aspectos centrais, né, clássicos do marxismo, né, ela que se considera uma pós-marxista, né, ela usa esse termo, a gente viu na última aula, né, e eu entendo o pós-marxismo como sendo alguém que retoma o marxismo atravessada pelo pós-estruturalismo, né, então não é à toa que ela está discutindo com Deleuze e Foucault, ela também, e com outros autores, né, mas ela também bebe muito, né, do pós-estruturalismo, não só do Derrida, embora ela se coloca mais próximo do Derrida, né, então esse seria o pós-marxismo, né, um marxismo que retorna ou que é atravessado, que é colocado em debate com o pós-estruturalismo, pelo menos da maneira como
eu entendi, né? Eu vejo isso, né? E então ela invoca esses dois, a ideologia, por um lado, né? A ideia de ideologia do marxismo, né? Falando, olha, os sujeitos, eles acham uma coisa, mas pensam uma coisa, mas isso vai contra, desejam algo que vai contra o interesse deles, né? Enfim, talvez uma definição um pouco canhestra do que é ideologia, mas é um pouco por aí essa discussão sobre interesse e desejo, né? Que há, então, na constituição do sujeito, uma cisão, né? Uma cisão entre interesse e desejo, e que, segundo ela, né, esses autores, o Deleuze está pensando o desejo, né, e o Foucault que está pensando a questão do poder, eles, ao evitar, ao fazer uma crítica também superficial à noção de ideologia no marxismo, eles acabam também tendo uma visão bastante superficial do que é a agência desse sujeito subalterno, né? Ela chega a dizer que eles quase essencializam esse sujeito como se esse sujeito fosse capaz, né, de ter uma compreensão do mundo e fosse capaz, né, de ser uma pessoa, ela não usa fala esclarecida, né, mas é quase fosse um intelectual, né, como eles, né? Então, ela chega a dizer isso, né? Eles acabam se projetando nesse sujeito subalterno, né? Tem algo de uma projeção ao modo psicanalítico mesmo, né? Dessa relação da teoria, né? Desses autores do pós-estruturalismo, segundo ela, com o sujeito subalterno, né? E o outro aspecto que ela invoca, né, da teoria marxista, né, do Marx, mais especificamente, é a diferença, a distinção que ele faz entre duas noções, dois conceitos que a gente traduz por representação, que é a Fetreton, né, a representação como falar por, né, como representar por alguém no lugar de alguém, né, então a representação por meio enfim, de sindicatos ou a representação é, jurídica, né, de um advogado, né, que faz em nome do seu cliente, né, ou mesmo ela está pensando também na representação, né, do intelectual dos interesses do sujeito subalterno, né, e a representação como Darstello, né, como apresentação, como aquilo que é apresentado para nós, né, como um quadro, né, aquilo, a maneira como a gente compreende determinada determinado objeto, né? Então, ela faz essa distinção para discutir, né, com o modo como não só então o pós-estruturalismo, mas mesmo o grupo de estudos da subalternidade, né, tem se debruçado sobre o, a própria questão da, enfim, da constituição, né, do subalterno enquanto um sujeito e não apenas como um objeto de estudos, né? E aí, entrando um pouco, avançando um pouco, né, a partir dessa retomada do que a gente conversou, eu queria começar por duas questões principais, né? Primeiro, fazer um pouco como a gente fez da última vez, que acho que funciona bem, que é começar do final e ir voltando. A gente entende mais ou menos como a obra foi montada do ponto de vista argumentativo, né? Qual que é a questão concreta que ela está querendo discutir, né? Mas antes de fazer isso, eu queria apontar algo que espero que acabe voltando quando a gente fizer isso, que é justamente a entrada do Derrida, né? Nessa conversa que ela faz, já ali para na terceira ou quarta parte, né? Desse ensaio, né? Em que ela deixa bem evidente, assim, né, quando ela invoca o Derrida, que ela não se trata tanto de uma defesa do Derrida, mas que ela contrapõe justamente o modo como ele aborda a questão é, da mulher, né, a questão feminista, e a questão do sujeito pós-colonial, né, a questão colonial, como ele faz isso de uma maneira muito mais cuidadosa, né, muito mais atenta justamente à sua própria formação, né, à sua própria impossibilidade dentro daquilo, dentro da pessoa como ele se formou, né, de conseguir sair, né, de uma série de questões e ao fazer isso ela considera que
ele não é exatamente, né, ele não é um feminista, né, não é isso que ela reivindica, ela deixa, tem uma passagem que ela deixa isso bastante claro, né, ela até usa essa expressão, mas é alguém que teria muito a contribuir, né, para os estudos feministas e pós-coloniais e também da subalternidade, né? Então, me parece que, retomando também aquela pergunta final do Fábio, né, no curso, sobre se ela fica do lado da representação como Fertretum, né, ou como Darstellum, né, me parece que ela fica do lado, justamente como eu tentei argumentar, né, do cuidado, né, me parece que de uma relação de cuidado da teoria, do intelectual, né, desse intelectual bem intencionado, como ela, uma expressão que ela usa, é, uma relação de cuidado, né, de atenção, né, de responsabilidade com esse tema, né, tanto na Fetretum quanto na Darstellum. E é esse que é o lance, né? Não se trata de abdicar de enquanto intelectual, de alguma maneira, justamente estar interessado, né, em contribuir para, enfim, a diminuição das desigualdades, né, um pouco isso que significa, o que eu entendo como sendo essa boa intenção do intelectual, né? Então, nesse sentido, o intelectual, ele não existe, né, o fim da Vertretung, né? E também não existe o fim da Stellung, né? Estamos sempre representando os outros, né, de alguma maneira, e o subalterno, né, sujeito subalterno, sempre acaba entrando, né, de alguma maneira, se essa é a intenção da teoria, né, se é uma teoria justamente bem intencionada, na, na, sendo algo que acaba tendo que passar por isso, né? Mas a questão é como fazer isso, né? E, e justamente o cuidado e a responsabilidade desses gestos, né? Dessas ações, né? E lembra bastante, eu não lembro, acho que eu acabei falando pouco, né? Na última aula, de um outro texto dela, né? Que chama Políticas da Tradução, em que todas essas discussões são colocadas em termos de, justamente de discutir a política da tradução, né? O lugar do tradutor de justamente mulheres do terceiro mundo, para usar essa expressão já um pouco ultrapassada, defasada, né? Enfim, mulheres subalternas, né? De sujeito subalterno, né? Como traduzir essas pessoas, né? E eu lembro que ela, nesse texto, ela faz uma crítica a traduções, né, de autoras indianas por parte de autoras de feministas, se eu não me engano, inglesas, né, britânicas, que não se que fizeram uma espécie de, de justamente simplificar o texto, né, de um pouco como as belas infiéis, né, elas de alguma maneira tiraram a, o que tinha de disruptivo nesses textos, né, o que tinha de justamente às vezes até mais sexual, mais estranho para a sociedade inglesa, né? E fizeram ali uma versão mais água com açúcar, digamos assim, né? Desse texto dessas autoras subalternas indianas, e ela depois faz uma tradução, e é um texto em que ela está comentando justamente uma tradução que ela fez de algumas autoras indianas para justificar algumas escolhas mais por um inglês justamente que não tão, digamos assim, por neologismos, né, por palavras difíceis, né, então ela claramente se coloca dentro ali daquelas discussões da tradução, né, como uma, uma autora que defende uma tradução disruptiva, né, que modifique na língua de chegada, né, no inglês, no caso, o inglês, né, fazendo com que a agência nessas autoras subalternas, de alguma maneira, atue, né, sobre esse inglês. Então, sobre essa língua que está chegando à tradução, né. Então, um pouco
é um pouco isso aqui, né? O intelectual, em alguns momentos, ela, acho que entre parênteses, aparece a ideia, uma comparação com a tradução, né? O trabalho do intelectual, ou do teórico, né? E é um pouco isso, né? Como fazer essa disruptividade, né, aparecer na sua teoria, né? Naquilo que, no seu produto, né? É um pouco isso que ela está interessada, né? E essa é a tarefa, a renúncia, né? Para usar o termo do Benjamin, né? A tarefa da tradução, né? A tarefa do intelectual, tem algo de uma tarefa impossível, né? De uma tarefa, de uma Aufgabe, né? Que em alemão significa tanto tarefa quanto renúncia, né? De algo que temos que nos colocar sempre, mas que ao mesmo tempo é algo impossível, é um objetivo impossível, né? Então é um pouco a partir dessa impossibilidade que acho que é interessante entender, né, quais são as reivindicações e as argumentações que ela está fazendo aqui nesse texto, né? Acho que essa que é talvez a principal dificuldade do texto, né? Que ela está falando a partir de uma impossibilidade, né? Dessa impossibilidade e que ao mesmo tempo é uma tarefa, né? Então, vou compartilhar aqui o texto. Gente, é por aí, como vocês que releram o texto, quem não releu o texto, tá dando para acompanhar, fez sentido. Eu acho que abri várias. Meu pensamento foi indo, abri várias coisas. Se ficou alguma coisa em aberto, ou que não compreendeu, por favor, gritem, façam sinal de fumaça. Enfim, é, eu não. Deixa eu ver aqui. Agora eu consigo ver só vocês, mas, mas não o chat. Então, se tiver alguma coisa no chat, vocês me avisem, por favor. Bom, vamos lá. Eu queria então, agora, né, tendo feito essa retomada, que avançou alguns pontos, né, do que a gente conversou na semana passada, eu queria, como eu falei, né, começar do final e desse exemplo, ou desse caso específico, né, que ela queria discutir, que acaba, na verdade, aparecendo muito, acho que até corrida, né, dado que ela discute tantas coisas, né, de maneira tão profunda e densa, né, e ela acaba, né, nos últimos dois, três parágrafos, finalmente trazendo um caso, né, que ela queria discutir, e eu queria trazer ele, porque a partir dele, acho que todas as discussões que a gente já teve, que a gente vai ter hoje, vão ficar mais concretas, né, e mais claras de alguma maneira, né. Então ela traz essa questão dos rituais fatis, né? Desculpa, deixa eu achar aqui. Eu anotei em algum lugar que eu não estou achando. Sati, né? Desculpa. Os rituais sati, né? Não sei se é sati ou sati que falam. Infelizmente, não sei nada de sânscrito, nem de indiano. Mas, e qual que é a questão, né, desses rituais? É justamente, complexo, mas tentando retomar, pelo que eu entendi da minha leitura, se trata de rituais de mulheres viúvas indianas, né, de determinadas etnias, classes ali, né, de uma determinada região da Índia, né, que elas, quando os maridos morrem, já elas se tornam viúvas, justamente, tem um ritual delas sofrerem, mas se martirizarem pelos maridos, em algumas delas chegando, inclusive, a cometer o suicídio, né? E ela passa bastante tempo discutindo como os indianos, uma classe dominante indiana que estava interessada, discute essas questões, né, por um lado, né, como os ingleses também super não compreenderam também o que estava em jogo ali, né, mas a gente vai voltar a isso, né,
E aí, e, e ela vai, mas ela vai tentando mostrar, né, que esses rituais, na verdade, eles não são rituais exatamente, mas eles são o núcleo de uma disputa política ali, né, de uma disputa entre das mulheres contra algum tipo de patriarcado ali, em que justamente essa era uma região, ela diz, né, um momento interessante que ela fala, acho que esse é o momento de dizer, né, que essa região em que esse ritual acontece é uma das poucas regiões em que as mulheres, em algumas situações específicas, têm direitos à propriedade, né, justamente quando o marido morre e o casal não tem filhos, né, essa mulher tem direito, ou ela tem tanto direito à propriedade quanto os filhos também, né, algo como hoje né, se morre o marido, a mulher tem os direitos assim como os filhos, né? E ela vê, né, esses rituais como uma disputa, justamente, como uma maneira de submeter as mulheres a não exercer, de alguma maneira, né, esse direito político, né, que elas teriam, e que, então, esses rituais têm algo de... eles estão embebidos numa disputa política, né, algo que, segundo ela, ficou obliterado tanto pela discussão, pela interpretação dessa elite indiana, que estava interessada justamente nessa disputa, né, por um lado, né, quanto também interessada a ocupação inglesa, britânica, também não sacou muito bem isso, né? Ou não estava interessada em sacar, né? E aí dentro disso, né, de alguma maneira, a agência dessas mulheres, né, nesse momento então colonial, ela é bastante, eu acho que é isso um pouco que ela vai tentar mostrar, né? Ela é bastante diminuta, né? Para não dizer, não existe uma bastante diminuta, né? Porque por um lado, então, os ingleses quando chegaram viram nesse ritual, né? Esse suicídio das mulheres algo barbárico, né? Algo não civilizado, um lado não civilizado, né? Das religiões indianas, né? Então, em algum momento da história, chegaram a proibir, né, esse tipo de ritual como uma forma, ela diz isso com todas as letras e repete em vários momentos, né, expressões do tipo homens brancos bem intencionados querendo salvar mulheres indianas de homens indianos, né? Algo nesse sentido, né? Então, de alguma maneira proíbem, né? Então esse ritual, né? E então dentro desse quadro, né? Dentro desse contexto, não também não fazer o ritual significa também de alguma maneira se submeter, né, à vontade, à força colonial, de alguma maneira, né? Então, a questão que ela tenta demonstrar aqui, aí entra justamente a interseccionalidade, né, que a gente estava falando na aula passada, né, como é importante justamente como essa mulher, essa subalterna, né, essa mulher subalterna, né, que fica com sem capacidade de agir, né, sem ação, porque de um lado, se ela não entra dentro desse ritual, ela se submete ou está fazendo a vontade, né, do sujeito pós-colonial, do sujeito colonial, da força colonial, e por outro, se ela faz isso, ela também está submetendo ao patriarcado e a elite indiana, né? Então, ela, de que maneira, né, ela pode, de alguma maneira, ter uma agência nisso, né? E acho que ela se interessou pelo caso justamente dessa menina, né? Essa que se chama Bhuvaneswari, né? Uma jovem de 16 ou 17 anos, né? Bhuvaneswari Baduri, né? Ou Baduri, né? Que se enforcou no modesto apartamento de seu pai, no norte de Calcutá, em 1926, né? E ela vai, eu não vou ler aqui tudo, né? Mas justamente a questão é que o que que ela faz, né? Ela comete o suicídio, né? Ela se enforca, mas não dentro do contexto sati, né? Ela, por vários aspectos,
ela não cumpriu o ritual sati, então ela, de alguma maneira, ela operou uma dupla recusa, né, se a gente puder dizer dessa maneira, né? Ela tanto recusou é, o, as tradições, as tradições, né, da, indianas, quanto ela também recusou a, o, a agência colonial inglesa ali, né? Então, e ela interpreta a, e é interessante entender justamente como a Spivak interpreta isso, né, como uma agência, né, que ficou completamente obliterada, né, por essas discussões, mas também é uma agência justamente é, bastante trágica, né, e nesse sentido é quase uma não agência, de alguma maneira, né, mas tem algo de disruptivo, né, teve algo, é, essa menina, ela vê como uma Marte, né, como alguém que tentou ter alguma agência enquanto uma sujeita subalterna, e essa foi a possibilidade que ela encontrou ali dentro dessa situação em que ela se encontrava, né? E acho que à luz desse caso, né, que ela analisa, dessa pessoa que ela conhece, porque é parente de alguém que ela conhecia, né? E que era justamente, ela era membro, né, de um dos muitos grupos envolvidos na luta armada pela independência da Índia, né? Então alguém que estava percebendo justamente essa, os diversos modos, né, como há uma relação de dominação ali, né, e essa foi a maneira que ela encontrou para exercer de alguma maneira alguma liberdade, alguma agência, né. Então, a partir desse caso, me parece que justamente, né, a gente consegue compreender um pouco o que ela está querendo discutir, né, no livro, né. Não sei para vocês ficar claro, né? Mas é até interessante como ela termina, né, o livro. Ela fala aqui, né? Ela termina no último parágrafo, né? O subalterno não pode falar, não há valor algum atribuído à mulher como item respeitoso na lista de prioridades globais. A representação não definhou. A mulher intelectual, como uma intelectual, tem a tarefa circunscrita que ela não deve rejeitar com floreio, né? Então aparece justamente a ideia de tarefa, né? Que é aquela palavra que o Benjamin usa para a tradução, né? Então, essa ideia de uma tarefa, a ideia da representação, né? E da mulher intelectual, né? Quer dizer, de que maneira, então, ser uma mulher intelectual, né? De que maneira, justamente, como alguém que é bem intencionada, né? De que maneira fazer essa representação, né? Da mulher subalterna, né? Tanto representação no sentido justamente de falar por ela, né, que é o que ela está fazendo, está traduzindo o ato, né, dessa menina indiana, né, como um ato político, como um ato disruptivo, né, por um lado, quanto também essa representação da subalternidade como algo também, não como algo dentro de um sistema, mas como algo justamente que desrompe, né, os sistemas teóricos, né, que traz algo que desmonta, que faz a gente pensar justamente nos sistemas teóricos, né? Então, justamente o que ela está fazendo é o ato dessa sujeita subalterna, nessa ação que ela está traduzindo, está interpretando, né? Nessa tarefa que é como uma intelectual, mulher intelectual, ela não tem, ela não deve rejeitar, né? Com o floreio, né? Ela está fazendo esse ato, tanto desromper, né? A questão a, a representação como um falar por, né, a representação da intelectualidade, tanto colonial quanto indiana, né, por um lado, quanto também desrompeu, ela foi capaz de desromper a maneira como o pós-estruturalismo, né, especificamente Deleuze e Foucault, estão representando, né, a agência
da subalternidade, né? Então, acho isso muito interessante, né? Como é um pouco isso, né? Eu acho que é um texto que funciona melhor sendo lido de trás para frente, às vezes, né? Claro que tem uma questão do contexto, né? Principalmente quando ela discute a questão desse ritual sati, que é interessante, né? E uma dessas questões algo que está no meu na página 161, tem aqui, você me de pouco. Deixa eu ver aqui, né? Não, um pouco mais para trás. Deixa eu achar aqui. É o momento para vocês me interromperem, caso vocês queiram. Aqui. Então, uma das questões que eu acho que é interessante é quando ela aponta, né, o significado de sati ou sati, né? Que eu achei muito interessante, né? Tem algo que ela fala que esse sati, né, esse, tem algo do ser mulher, né? Do ser é, tem uma discussão sobre o ser, uma discussão ontológica, né? E que foi sendo apropriada pelas discussões políticas indianas e depois teve uma má compreensão ainda pior, né, pelo, na época da colonização, né? Então, ela fala aqui, né, na página 114, esse deslizamento pode ser visto na fratura inscrita na própria palavra sati, a forma feminina de sati. Né? Enfim, sati transcreve qualquer noção específica de gênero masculino e se move não apenas em direção ao humano, mas à universalidade espiritual. É o particípio presente do verbo ser, e como tal significa não apenas ser, mas também a verdade, o bom, o justo, né? Nos textos sagrados é a essência, o espírito universal. Mesmo com o prefixo, indica apropriado, venturoso, digno, né? É suficientemente nobre para ter entrado no discurso mais privilegiado da filosofia ocidental moderna, né? Heidegger é, pensou sobre essa palavra ao falar sobre ser, né? Só que a forma feminina dessa palavra significa simplesmente boa esposa, né? E ela vai dizer em algum momento como isso foi uma apropriação, né? Uma, 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 um jogo intelectual teórico, né? De transformar isso, essa palavra, né? Que significa a verdade, o bom, o justo, né? O ser, né? Uma palavra bastante platônica, para simplesmente uma ideia de uma boa esposa, né? Não uma boa mulher, não uma mulher virtuosa, né? Não uma mulher verdadeira, né? Mas justamente a interpretação, né? A tradução disso como sendo boa esposa, né? E aí, esse próximo parágrafo eu acho bastante importante também, né? Esse é o momento para revelar que Sati, ou Sute, como o nome próprio do ritual de autoimolação das viúvas, celebra um erro gramatical por parte dos britânicos, assim como a nomenclatura índio-americana celebra um erro factual por parte de Colombo, né? A palavra em várias línguas indianas é a queima da Sati, né? Ou da boa esposa, que assim escapa da estagnação regressiva da viúva em Brahmacria, né? Isso exemplifica sobre determinações das questões de gênero, classe e raça referente à situação, né? Então, aqui está bem claro, né, que ela está discutindo a partir da interseccionalidade, né? Pode talvez ser apreendido até mesmo quando é dito às claras. Homens brancos, procurando salvar mulheres de pele escura, de homens de pele escura, impõem sobre essas mulheres uma constrição ideológica ainda maior ao identificar de forma absoluta, dentro da prática discursiva, o fato de ser boa esposa com imolação na pira funerária do marido, né? Então, quer dizer, ao tentar, nesse gesto de bondade, né, dos britânicos, o que eles fizeram no nível sintático, né, no nível da linguagem, né, foi justamente identificar essa palavra que já tinha tido uma tradução questionável, né, de
a boa mulher para a boa esposa, né? Agora transformou a queima da sati, a queima da boa mulher, em sendo aquilo que uma boa mulher, uma boa esposa faria, né? Essa que seria o erro gramatical, né? Que eles teriam feito, né? E é justamente a essas questões que ela está bastante atenta, né? Que ela considera que o Derrida é muito mais cuidadoso ao tratar dessas questões, né? Então, se a gente voltar até um pouco mais, acho que é um momento importante, né? Dessa segunda parte do livro. Deixa eu achar aqui. Coloquei. Onde que tá? A gente vai ver ela falando do Derrida, né? Deixa eu achar aqui. 74. Quando a numeração das páginas é diferente, você pode tentar se guiar pelas notas. Tá, por favor, próximo da nota 74. Vocês estão conseguindo ler aqui, né? O, o que eu estou compartilhando com vocês, né? A tela, né? Qualquer coisa me avisa. É isso mesmo? Aqui mais pra- Desculpa, gente, eu já acho que mais fácil para mim as anotações. Não, não tem nada. Mais para frente, mais para trás. Calma aí. Agora eu me perdi de verdade. Deixa eu achar de novo. Tem dois textos diferentes. Acabou perdendo aqui. Aqui, finalmente. Estava em algum lugar por aqui. Pronto. Eu no começo da página, na página, na terceira parte, né? Então ela entra com o Derrida, né, de uma maneira forte, né? Falando o seguinte, né? Tentei argumentar que a preocupação substancial com a política dos oprimidos, que é frequentemente responsável pelo apelo de Foucault, pode ocultar um privilégio do intelectual e do sujeito concreto da opressão, que na verdade agrava o apelo, né? Por outro lado, embora não seja minha intenção aqui contrapor a visão específica de Derrida apresentada por esses influentes escritores, discutirei alguns aspectos do trabalho de Derrida que guardam uma utilidade a longo prazo para aqueles de fora do primeiro mundo, né? É, isso não é uma apologia, é difícil ler Derrida, seu objeto real de investigação é a filosofia clássica, né? No entanto, ele é menos perigoso quando compreendido do que o intelectual do primeiro mundo, que se mascara como não representante ausente, que deixa os oprimidos falarem por si mesmos, né? Então, mais uma vez aqui, acho que a comparação com a ideia da tradução aparece de novo, né? Então, o intelectual que se coloca como um suposto transparente, agente transparente, né? Nessa relação de passagem, né? Entre a teoria e a subalternidade, a agência subalterna, né? É um problema, né? É preciso se mostrar, né? Como tradutor, né? O tradutor, justamente, como a tarefa da tradução é uma tarefa impossível, né? Ela, é, ela precisa ser explicitada, né? De alguma maneira, né? A agência do tradutor, contraditoriamente do que um senso comum poderia pensar, né? Ela justamente ela pode contribuir para a agência,
para que a agência da subalternidade ou do texto de saída, né, é, ganhe uma potência, né, que um tradutor que se esconda, né, que simplifique o texto também, né, entendendo a ideia de se esconder, de não se mostrar enquanto um agente tradutório, né, acaba também tendo efeitos de obliterar, né, esse texto original, né, e essa agência da subalternidade, né. Então, é, então a gente então voltando, né, à luz dessa dessa questão, né, à luz então desse exemplo, né, desse exemplo que ela dá no final, né, dessa agência da subalternidade, né, de que maneira responder a essa agência, né, me parece que é a questão que está no livro e que ela tá discutindo, né. Eu acho que tem alguns pontos também que eu queria passar antes da gente conversar, que especificamente, agora voltando bem e chegando aonde um dos pontos que eu queria ter chegado na aula passada, que é justamente a relação da elite do país colonizado, né, com com o poderio colonial, né, com a dominação colonial, né, e ela está discutindo isso, é algo que acho que a gente pode tentar entender, tentar também pensar dentro no Brasil, né, algo que pode ser pensado também no Brasil, né. Né? Então nessa passagem aqui, ela diz o seguinte, né? Certas variedades da elite indiana são, na melhor das hipóteses, informantes nativos para os intelectuais do primeiro mundo interessados na voz do outro, né? Mas deve, não obstante, insistir que o sujeito subalterno colonizado é irremediavelmente heterogêneo, né? Contra a elite nativa, podemos contrapor o que Gua chama de política do povo, né? E aí ela vai discutir esse Gua, né, que é um marxista bastante tradicional, né, como mostrando como há uma heterogeneidade, né, dentro desse sujeito subalterno, né, o outro da Europa, né. Então, por um lado, tem o grupo dos dominantes de estrangeiros, o grupo dominante de nativos em toda a Índia, e grupos dominantes nativos regionais e locais, e aí tem um quarto que é o povo, né, de uma maneira indistinta, né. E ela vai discutir nessa passagem justamente como é, o, essa noção de povo é bastante problemática, ela também é muito heterogênea, ela também foi simplificada, né? Não basta apenas separar ela de acordo com a classe, né? Tem que também ter ser atravessada por questões de gênero e de raça, né? Isso que ela vai criticar do Goa, né? É, nessa passagem aqui, né? A gente foi de trás para frente. E agora a gente voltou para frente e vai andando um pouco de novo de frente para trás, né, para ir reconstituindo a argumentação, né. Então, como eu falei, é um texto que é bastante analítico, né, e justamente por isso que vale a pena entender, né, onde ela chegou, onde ela quer chegar, porque aí as discussões analíticas elas ficam mais mais evidentes, né? Sabendo a direção para onde elas vão, né? Se você já sabe para onde está indo, fica mais fácil entender
esses abalos, esses desvios que ela vai fazendo, né? Que ela vai, de fato, né? Ela começa, como a gente ia discutindo com Foucault, com Deleuze, depois ela passa para discutir o marxismo, né? Depois ela também discute com o Guo, que é um marxista aí local indiano, né? E ela vai travando várias discussões, né? Para que justamente são bastante complexas e que densificam a discussão que ela está trazendo da interseccionalidade e da agência da subalternidade, né? Então, acho que isso que é interessante do livro, né? E aí a gente pode ver, né, que um pouco mais para frente, já foi. Ela critica em algum momento, né, a ideia de que o subalterno significa o oposto do que é elite, né? O subalterno é algo para além, né? Tem uma diferencialidade para além disso, né? O subalterno, a identidade é o fato de ser um grupo diferente. Esse que é o problema, né, da noção de povo, né? Povo é tudo aquilo que não é, que é diferente entre si e que é diferente de tudo das elites, né? Das outras elites, né? Dessas diferentes classes de elite, né? E aí, sim, isso aqui é importante, né? Ela fala o seguinte. Aqui, tá aqui. Essa variedade do marxismo internacionalista, né, que é o que esse Guá está fazendo, né, que acredita numa forma pura e recuperável da consciência simplesmente para dispersá-la, fechando assim o que em Marx permanece como momentos do desconcerto produtivo, pode prontamente ser o objeto da rejeição do marxismo por Foucault e Deleuze e a fonte de motivação crítica do grupo de estudos subalternos, né? Então, quer dizer, ela entende, né, a crítica que Foucault e Deleuze faz a alguns marxismos, né, e agora ela está jogando justamente eles contra esse marxismo, né, e meio que em nome, né, de um Marx, né, que estaria para além disso, né, mas ela vai de alguma maneira jogar um contra o outro e rejeitar ambos, né, de alguma maneira, ao mesmo tempo que adota, né, várias questões dessas duas perspectivas, né. No cenário francês, há uma mistura de significantes. O inconsciente, ou o sujeito em opressão, ocupa clandestinamente o espaço da forma pura da consciência. No marxismo intelectual internacionalista ortodoxo, quer seja no primeiro ou no terceiro mundo, a forma pura da consciência continua sendo um fundamento idealista que, descartado como um problema de menor importância, frequentemente ganha a reputação de ser racista e sexista. No grupo de subalternos, faz-se necessário uma elucidação dessa questão, de acordo com os termos não reconhecidos de sua própria articulação, né? Então, justamente o que o grupo de estudos subalternos vai fazer é justamente colocar, né, a interseccionalidade em jogo, né? E aí tem uma passagem que é bem bonita, né? Que é o que esse Pierre Macherey vai falar, que é a questão que o que é importante em um trabalho é que ele não é o que ele não diz, né? Não é o mesmo que a observação descuidada de que o que se recusa a dizer, embora isso seja por si só interessante. Um método pode ser construído sobre isso, como a tarefa de medir os silêncios, sejam esses reconhecidos ou não. Mas mais do que isso, o que o trabalho não pode dizer é importante, pois aí a elaboração da declaração é executada em um tipo de jornada ao silêncio, né? Mesmo ao escrever ostensivamente sobre a literalidade da literatura de origem europeia, ele articula um método aplicável ao texto social do imperialismo, um pouco ao revés do seu próprio argumento, né? Embora a noção de o que se recusa a dizer possa parecer descuidada, em se tratando de um trabalho literário, algo como uma recusa ideológica coletiva pode ser diagnosticada pela prática legal sistematizada do imperialismo, né? Isso abriria o campo para uma reinscrição ideológica, política, econômica e multidisciplinar do terreno. Visto que isso é uma mundialização do mundo em um segundo nível de abstração, um conceito de recusa é plausível aqui. O trabalho arquivístico, historiográfico, crítico disciplinar, inevitavelmente
intervencionista envolvida aqui, é de fato uma tarefa, né? Ela usa bastante a palavra tarefa, né? De medir silêncios, né? Isso pode ser uma descrição do ato de investigar, identificar e medir o desvio de um ideal que é irredutivelmente diferencial, né? Então, ela de alguma maneira o que ela estava fazendo aqui com esses intelectuais franceses do pós-estruturalismo era uma espécie de medir silêncios, né? É, Daqui ela passa toda uma discussão, né, sobre os historiadores e antropólogos, né, que se debruçaram sobre a Índia, sobre as dificuldades, né, que eles tiveram para lidar com a questão, principalmente da mulher, né? E ela conclui com essa passagem aqui, né? No contexto do itinerário obliterado do sujeito subalterno, o caminho da diferença sexual é duplamente obliterado. A questão não é da participação feminina na insurgência ou das regras básicas da divisão sexual do trabalho, pois em ambos os casos há evidência, é mais uma questão de que, apesar de ambos serem objetos da historiografia colonialista e sujeitos da insurgência, a construção ideológica de gênero mantém a dominação masculina. Se no contexto da produção colonial o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade, né? E a gente viu o que ela tem em vista ao falar isso, né? É o caso da, da menina, né? É um caso que expressa bem isso que ela está querendo dizer, né? De que maneira pensar essa obscuridade, né? Desse sujeito subalterno feminino. E aí a gente também vai acompanhar ela, né? A conclusão disso, né? Um passo a mais que ela dá nessa passagem é justamente apontar como é, dentro daquela questão da Ashton, né, da representação enquanto uma apresentação, né, justamente a questão é quem é o receptor, né, dessa, dessa agência, dessa suposta agência subalterna, né, ela vai falando isso, né, quanto, e é isso que a gente acabou de ver, né, justamente como, de alguma maneira, o, o intelectual historicamente não foi capaz, né, de sacar essa disruptividade dessa agência subalterna, né, de alguma maneira, né? É isso. Isso, sim. E a conclusão é, na verdade, aqui, 89 e 90, né? Aqui, aqui, pronto. Então, aí, acho que essa é uma passagem que é bastante conclusiva e bastante elucidativa, então, desse caminho argumentativo, né, que a gente acompanhou ela fazendo aqui, né? Eu queria ler para a gente conversar sobre ela, né? A crença na plausibilidade de uma política de alianças globais é predominante entre as mulheres e os grupos sociais dominados, interessados no feminismo internacional nos países compradores. Do outro lado da balança, aqueles que se encontram mais afastados de qualquer possibilidade de aliança, considerando-se as mulheres, os prisioneiros, os soldados recrutados, os pacientes de hospitais, os homossexuais, são as mulheres do subproletariado urbano. No seu caso, a negação e o impedimento do consumismo e a estrutura de exploração são constituídos pelas relações sociais patriarcais.
Do outro lado da divisão internacional do trabalho, o sujeito da exploração não pode conhecer nem falar o texto da exploração feminina, mesmo se for assegurado à mulher, de forma absurda pela intelectual que não pode representá-lo, um espaço no qual ela possa falar, né? A mulher se encontra duplamente na obscuridade, ela repete essa expressão, né? Quer dizer, também mesmo é, a questão é que ela não consegue articular, né, essa resistência, né, esse lugar, né, daquilo que ela fala, do que ela poderia se contrapor, né, a interseccionalidade da dominação da qual ela sofre, né. No entanto, isso não abarca o outro heterogêneo. Por fora, mas não exatamente por completo, do circuito da divisão internacional do trabalho, quer dizer, a noção de povo, né, que ela está discutindo aqui. Há pessoas cuja consciência não podemos compreender se nos isolarmos em nossa benevolência ou construir um outro homogêneo, se referindo apenas ao nosso próprio lugar no espaço do mesmo, ou do eu, né, do self. Né? Aqui se encontram os fazendeiros de subsistência, os trabalhadores camponeses não organizados, os tribais e as comunidades desempregados nas ruas ou no campo. Confrontá-los não é representá-los, mas aprender a representar a nós mesmos, né? Então, mais uma vez aqui a gente vê como ela não está justamente se colocando do lado da apresentação como Vertreten ou do lado da representação como Darstelle, né? É preciso que os dois lados funcionem ou desfuncionem, né, de alguma maneira, e justamente se trata aqui, né, para repetir, para reiterar esse ponto que é um ponto que ela bate, que ela se aproxima dessa questão de diversas maneiras, né, como justamente é preciso que não sejamos transparentes, né, acho que essa que é a questão aqui, né, justamente não se trata, né, da benevolência, né, de querer representar, por falar por esses agentes, né, mas de aprender a representar a nós mesmos, né, a não sermos transparentes, né. Esse argumento nos levaria a uma crítica da antropologia disciplinar e a relação entre a pedagogia elementar e a formação disciplinar. Então, ela é bastante crítica da antropologia, né, e a gente pode entender que essa antropologia que ela está falando é uma antropologia bastante colonialista, né, uma antropologia que, inclusive, me parece que o Lévi-Strauss e depois o que veio depois do Lévi-Strauss, eu colocaria o Viveiro de Castro e esse pessoal dentro de uma antropologia que se contrapõe, né, a uma antropologia disciplinar, né, para usar o termo que ela usa aqui, essa antropologia colonialista, né, que justamente não se representa, né, e aí justamente surge, né, todas aquelas uma discussão que é bastante viva na antropologia, até já um pouco datada, né, sobre a autorrepresentação, né, do antropólogo, né, o se colocar, né, essa escrita mais literária, né, que começa a aparecer nos textos da antropologia, né, em certas vertentes da antropologia que sai, né, desse lugar de um sujeito do conhecimento, né, impessoal, né. É um pouco isso que ela está, ao que ela está apontando aqui. Questionaria ainda de maneira implícita a demanda implícita feita por intelectuais que escolhem um sujeito da opressão naturalmente articulado, de que tal sujeito aparece na história como uma narrativa resumida de um modo de produção. Né? O fato de Deleuze e Foucault ignorarem tanto a violência epistêmica do imperialismo quanto a divisão internacional do trabalho teria menos importância se eles não tocassem ou encerrar nos assuntos do terceiro mundo, né? Mas na França é impossível, aqui é uma frase bastante irônica, né? Ignorar o problema do terceiro mundo, os habitantes das colônias francesas da África, né? Deleuze limita a sua consideração sobre o terceiro mundo àquela velha elite nativa e regional, local e regional, que é idealmente subalterno. Nesse contexto, as referências à manutenção de um exército de mão de obra excedente levam a um sentimentalismo étnico ao reverso. Né? Visto que ele está falando da herança do imperialismo territorial do século XIX, sua referência é o Estado-nação mais do que o centro globalizante. Né? Então, ela cita o Deleuze, né, fala essa é uma análise aceitável,
Entretanto, mostra novamente que o terceiro mundo pode entrar no programa de resistência de uma política de aliança dirigida contra uma repressão unificada, apenas quando está confinada a grupos do terceiro mundo que estejam diretamente acessíveis ao primeiro mundo, né? Quer dizer, o terceiro mundo é heterogêneo, né? E ele não sacou isso na análise que ele fez aqui, né? Isso que ela está apontando, né? Depois ela vai falar, ela vai passar para o Foucault, né? Então ela critica o Deleuze, depois vai falar que Foucault também faz algo parecido, né? Foucault continua a crítica ao marxismo, invocando a descontinuidade geográfica. A verdadeira marca da descontinuidade geográfica, a geopolítica, é uma divisão internacional do trabalho, mas Foucault usa o termo para distinguir entre a exploração e a dominação, e para sugerir o maior potencial deste para uma resistência baseada em uma política de alianças. Ele não pode admitir que tal acesso humanista, unificado ao conceito de poder, é possibilitado por um certo nível de exploração, pois sua visão de descontinuidade geográfica é geopoliticamente específica para o primeiro mundo, né? E aí ela vai também dar algo para o Foucault, né? Depois de né, mostrar como, enfim, desconstruir completamente Foucault, tem algo que é aproveitável do Foucault, né? Que nessa citação aqui ela fala: esse é um programa admirável de resistência localizada. Onde for possível, esse modelo de resistência não é uma alternativa para as lutas macrológicas em termos marxistas, mas pode complementá-las. Entretanto, se a situação for universalizada, acomodará um privilégio não reconhecido do sujeito. Sem uma teoria da ideologia, pode levar a uma utopia perigosa. Foucault é um pensador brilhante do poder nas entrelinhas, mas a consciência de reinscrição topográfica do imperialismo não faz parte de suas pressuposições. Ele é cooptado pela versão restrita do Ocidente produzida por essa reinscrição, e assim colabora para consolidar seus efeitos, né? Ele, então, então ela continua, né, essa análise do Foucault. Eu acho que a gente não precisa se demorar tanto nela, mas justamente apontando como tem algo de útil, né, na crítica que o Foucault faz ao poder, a questão da saúde, desde que da saudável, né, desde que leve em consideração, né, as discussões, é, desde que é acrescentada de uma discussão da interseccionalidade, né? Ela não usa esse termo, mas é isso que ela tá apontando, né? É, gente, o que eu tinha para a aula de hoje é mais ou menos isso, assim. Ficou um pouco mais confusa essa aula, eu admito, do que a primeira. É algo que pretendo melhorar para as próximas vezes. Mas eu acho que espero que tenha ficado mais ou menos que a gente tenha podido discutir, né, os pontos principais do texto e as argumentações dela, e quais são é, justamente ao que ela está aliada, né, de alguma maneira, né, o que é caro para a Spivak aqui nesse texto, né, e, e justamente conseguir trafegar nessa trilha bastante tortuosa que ela faz, né? Mas que se a gente vê de trás para frente, com isso é, gera uma espécie de mapa argumentativo ali, dá para a gente se situar um pouco melhor nesse, nessa argumentação tortuosa, né? Que ela faz, né? Não sei, eu queria ouvir um pouco de vocês, se possível, e agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês nessa sexta-feira à noite. Poderiam estar fazendo muitas outras coisas e estão aqui conversando com a gente. Queria ter um momento para a gente trocar um pouco, né, aproveitar que temos pessoas de vários lugares do Brasil, para que a gente possa conversar.
Vou fazer uma pergunta. Tá me Vamos lá, ouvindo? estou te ouvindo. Tá. Ela fala muito a questão de marxismo, né, durante o texto todo, que me chamou bastante atenção. Aí eu tinha até feito uma anotação, porque, na verdade, né, tanto o que ela faz quanto o marxismo, eles estão oferece ferramentas críticas para a gente analisar esses sistemas de opressão, né? Eu Uhum. poderia, a gente, não sei se é possível, na verdade, enxergar esse subalterno como uma extensão ou um deslocamento do que seria o proletariado na crítica do capitalismo global de agora. Não Uhum. sei se deu para me entender, porque eu fiz um monte de anotação aqui, fiquei meio perdida na mesma anotação. Sim, acho que deu, espero que tenha entendido. Eu acho que essa é a questão principal dela, né? Quando ela discute, por exemplo, com o Gohar, ou mesmo, eu acho que justamente ela se considera uma pós-marxista, né? Justamente porque ela está atenta com as questões de opressão, né? O Marx é um autor importante ali, mas tem algumas correções, digamos assim, né? E justamente a noção de proletariado, né, a noção de povo são noções que abarcam muitas dissemelhanças, né, e essas dissemelhanças que ela tenta escrutinar, justamente uma mulher negra, uma mulher negra e um homem branco, eles acabam entrando muitas vezes na mesma classe, né, e justamente a interseccionalidade é aquilo que nos permite, né, ter um cuidado maior para entender para complexificar e para tornar diferente a noção de subalterno, né? Então, sim, os grupos de estudo subalterno, me parece que essa noção de subalterno vem, né, tem origem na discussão do proletariado, né? Mas justamente eles tentam mostrar como há diferentes modos de ser desse proletariado, né? Diferentes especificidades que, longe de serem mera perfumaria, determinam, né, o modo de dominação, né? E acho que essa aqui é a questão, né? Então, a questão de gênero, né? Não só aqui a questão da mulher é muito importante, né? Mas a gente podia pensar enfim, a questão LGBT, QIA+, enfim, todas essas questões entra também com uma diferenciação que é importante de ser pensada nessa ideia de subalternidade, né? Então, justamente um dos movimentos que eu acho que o texto faz o texto é escrito em inglês, né? Então, o subalterno não tem gênero, né? É the subaltern, né? Sei lá, né? Em português, a tradução ficou como o subalterno, porque ela começa discutindo a noção de subalterno, do subalterno, dentro da teoria, né? Mas aos poucos a gente vai vendo que ela está apontando para a questão da subalterna, né? Então, o texto, me parece, tem esse movimento também, um arco mais amplo, né? Que é quase duplo, né? Quase uma oposição entre entender o subalterno, a questão do o subalterno como um gênero masculino para um gênero feminino, justamente, né? Mesmo que em inglês seja sempre o mesmo gênero, né? Mas essa tensão está colocada, me parece, no texto, né? Então, ela está dialogando com esses caras, mas me parece que ela faz uma crítica à noção de proletário, né? Justamente ela acha que a noção de proletário acaba obliterando, né, obscurecendo a agência dessa mulher do terceiro mundo, né, que é a interseccionalidade que ela está abordando aqui, especificamente de gênero e de colonialidade, né, por isso que ela fala da mulher do terceiro mundo, né? Mas é um pouco isso, né, então, não sei se eu me fiz entender, Sim, obrigada. mas, mas é isso, gente. A ideia desse mini curso era a gente conversar um pouco, né, sobre essa obra, trazer uma análise ligeiramente panorâmica, né, e espero que tenha sido satisfatório para vocês. Para mim, como eu disse, foi bem interessante voltar à obra, né, e reler e sacar algumas questões, né, que estavam
sendo colocadas para mim. É, eu acho que uma das questões que talvez tenha, que eu tinha prometido e ficou faltando foi pensar justamente uma relação, né, com a questão da ecologia, né, esse texto com a questão da ecologia, né. E eu acho que me parece que pensar justamente apesar, né, dessa crítica à ideia da agência do subalterno, né, que ela faz ao Deleuze e ao Foucault, me parece que ao mesmo tempo ela não significa que ela também discorde, né, de que haveria essa agência do subalterno e que essa e, e que o subalterno não fale, né? Justamente ela mostra um exemplo ali que é uma agência, por mais que trágica e bastante aguda, né? De uma mulher subalterna, né? E me parece que ela está interessada em pensar justamente a questão do cuidado, né? E da atenção para com essa, essa agência bastante difícil, né? Da subalternidade, né? E nesse sentido, me parece que, apesar, mais uma vez, né, dela criticar também bastante os antropólogos, né? Eu não acho que ela está eu acho que em algum lugar é possível fazê-la conversar com o Vieira de Castro e com outros antropólogos, né, que são bastante deleuzianos, né, que recuperam as teorias do Deleuze para pensar é, a questão do perspectivismo, que é um animismo, né, que é uma ideia de que as coisas todas têm agências, né, e nesse sentido poderia ser criticada, né, por ela pelos mesmos motivos que ela critica o Deleuze, né? Mas acho que tem algo ali difícil, né? De que acho que pode, mas que acho que se feito de uma maneira bastante cuidadosa e, enfim, rigorosa, né? Poderia ser também bastante trazer um avanço bastante interessante, né? Para a teoria, né? Que é justamente fazer, assim como ela faz o pós-estruturalismo conversar com o marxismo, né? Fazer o, me parece que o perspectivismo, né, o animismo do Viveiro de Castro, né, conversar com, com o pós-colonialismo me parece que é algo que pode trazer coisas bastante interessantes, e aí eu acho que é justamente a discussão sobre ecologia, a relação da literatura com ecologia, né, a ideia de que de uma agência da natureza, né, na literatura, por exemplo, poderia ser um lugar em que esses autores possam dialogar, né, de uma maneira a avançar um pouco as discussões em teoria na nossa área. Né? Essa é um pouco a aposta do meu pós-doutorado, né? E que, no fundo, acaba sendo mais um preparativo para isso, né? Para essa conversa, né? Mas que eu acho que tem bastante campo aí para caminhar, né? Fazer a Espiva conversar com o Viveiro de Castro. É algo que eu acho interessante, né? Não só o Viveiro de Castro, mas também, enfim, teóricos da ecocrítica de uma maneira geral, né? Eu acho que é algo que eu gosto de pensar, né? Qual que é o que nos foi dado pensar, né? Qual que é o novo momento, né? Na teoria que nos foi dado, né? E acho que esse é um dos movimentos que pode ser bastante interessante de serem feitos pela nossa geração, né? É um pouco, talvez, grandioso, né? Assim como esse texto é bastante
grandioso, né? Tem um escopo muito, não é nem grandioso, né? Mas almeja muito, né? Mas acho que ao mesmo tempo é algo que, como trabalho de formiguinha, que é o nosso, né? Podemos almejar, né? Em pequenos passos. Mas é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Estamos chegando aí às 8h30. Acho que podemos ficar por aqui, se ninguém mais tem contribuições. Espero possamos continuar conversando, né? Quem quiser entrar em contato comigo, pode me procurar. E foi um prazer estar nesses 2 dias com vocês. Beleza, gente? Eu que agradeço, Lídia.